Fala meus amigos, mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha só, uma notícia que começou a circular. Eu lembro que no começo da noite de ontem e hoje já pela manhã, já muitos canais falando, muitos grupos falando, e até o canal do Marcelo também falando, o próprio Ricardo Marcílio também falando a respeito da possibilidade da Rússia invadir o território da Lituânia. E você pode perguntar, poxa, mas a Lituânia não faz parte da OTAN? Realmente, pessoal, a Lituânia faz parte da OTAN e vamos conversar um pouco a respeito disso, qual que é a nossa visão a respeito dessa situação que foi publicado por uma revista, né, um jornal alemão chamado Bild, né? Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, beleza? E olha só, pessoal, a gente vem acompanhando esse contexto, né, do conflito da Ucrânia e da Rússia, e a gente lembra muito bem que antes, né, bem antes lá da invasão da Rússia ao território soberano da Ucrânia, os russos fizeram muitas manobras, né, muitos exercícios, muitas coisas, e por diversas vezes foi questionado que se eles iriam invadir ou não o território e tudo mais. E muita gente dizendo que não, isso não vai acontecer, os russos estão só brincando, os russos estão fazendo só exercício. Até o governo russo falando, não, é só exercícios. Até dentro da Ucrânia, né, muita gente dizendo, são apenas exercícios. E o que aconteceu, pessoal? A história mostrou que não só no contexto da Rússia e da Ucrânia, mas também em outros contextos de guerra, em que os inimigos vão ali, fazem exercícios e depois atacam. Claro, mas o importante a gente destacar nesse vídeo é que, claro, a gente não temos assim como afirmar categoricamente se isso vai acontecer. Mas, é claro, eu trago aqui uma verdadeira, vamos dizer assim, uma interrogação, mas uma interrogação no sentido de que vocês, inscritos do canal, raciocinem um pouco comigo, né, e observem os movimentos geopolíticos, os movimentos militares e tudo mais. A gente lembra bem que a Lituânia ela faz ali fronteira com o Kaliningrado, né, o esclave russo de Kaliningrado, faz também fronteira com a Bielorrússia, né, e existe todo um interesse geopolítico ali com aquela questão do corredor ali de Suwalki, né, o Suwalki Gap, né, que justamente ele divide bem ali a Kaliningrado, Lituânia e avança ali para o próprio território da Belarus ou da Bielorrússia, né? E só que interessante a gente dizer isso, pessoal, num momento geopolítico que a Europa ela realmente foi colocada ali em xeque, né? A gente pode dizer assim, a Europa foi colocada em xeque, porque Trump literalmente tira o pé, ou seja, abandona aquele apoio direto, já deixou muito claro a respeito desse apoio que os Estados Unidos não vão dar, né? Claro, pessoal, quantas vezes a gente já falou no canal, a Europa ficou muito tempo ali sobre o guarda-chuva dos Estados Unidos, esperando, né, que os americanos os ajudassem, mas a geopolítica mostra claramente que as coisas não são assim, porque muitos pensavam que seria assim, né? Muitos pensavam que não ia ter mais guerra, né? Muita gente achava que não vai acontecer mais guerra, é isso aí. Os países preocupados com o estado do bem-estar social, os países preocupados com tantas outras coisas, mas com defesa zero, né? E esse momento em que nós observamos de uma Europa correndo, né? Correndo muito atrás de se armar, uma Europa que vem correndo bastante atrás aí das questões militares que foram praticamente abandonadas, né? Há países europeus que sequer estavam investindo até menos de 1% do seu PIB na questão da defesa, que é o que foi tratado pelo acordo da Organização para o Tratado Atlântico Norte. É muito abaixo disso. E essa carga ficou muito nas mãos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos abandonam e a Europa fica num momento muito frágil, e os russos, principalmente lá em Kaliningrado, inclusive, né, tem informações da própria Bild, ela diz o seguinte, ó, a Lituânia constrói barreiras
de tanques, né, aqueles dentes de dragão, e os caras ainda estão querendo demolir pontes. Os caras já estão querendo demolir pontes. Aí você pode perguntar, pô, mas isso aí é desespero, né? Pessoal, se no contexto de Rússia e Ucrânia houveram aqueles tantos exercícios e tudo mais, e muitos analistas, grandes analistas, dizendo que não seria possível dos russos invadir o território da Ucrânia, e o russo invadiu. Vocês imaginam como que deve estar a Polônia, como que deve estar a Alemanha dando declarações a respeito disso também, né? A respeito de que se os russos avançarem ali, talvez o exército alemão não tenha condições de segurar. Será que será acionado o artigo 5º? Será que seria acionado o artigo 5º para isso? Essa é uma grande dúvida, né? Será que os europeus estariam dispostos, né? Sendo que existem vários países com sérios problemas econômicos, diversos países com inúmeros problemas com relação à imigração, problemas políticos e tudo mais. Será que os países estariam dispostos a acionar realmente o artigo 5º se os russos invadissem o território da Lituânia? Será que você daria uma resposta sim ou será que você daria uma resposta não? Isso é o que muita gente vem perguntando aí nas últimas horas, né? Eu, como fazendo essa análise, né, como analista geopolítico, como analista desses desdobramentos militares, eu tenho algumas ressalvas, porque também vejo que a Rússia, ela segue, né, bem desgastada nesse contexto entre a Ucrânia, ela segue muito desgastada, né, com diversas perdas, né, o pessoal está dizendo aí cerca de 1.500 perdas por dia para ambos os lados, é muita coisa, né? Então, eu acho que nesse momento, eu não observo que os russos talvez queiram investir contra o território da Lituânia, mas sempre, né, pessoal, sempre com um pé atrás, sempre com um pé atrás, porque a história ela mostrou que as coisas acabam fugindo do controle. Às vezes existe um plano, né? A própria Alemanha, que tinha ali informações sigilosas que foram lá no início do ano, né? Lembra no início do ano, final do ano passado, aquele memorando secreto que foi visto por muitas pessoas, né? O mundo inteiro ficou sabendo aquelas declarações de que uma possibilidade de acontecer um conflito. E olha só, o próprio historiador, né? O próprio historiador alemão, ele fala o seguinte, ó: este pode ser o nosso último verão de paz. Esse pode ser o nosso último verão de paz, porque lá eles estão entrando agora no verão, né? Então, será que... Aliás, eles estão entrando na primavera, daqui a pouco chega o verão, é isso aí. Então, pessoal, vocês acham que seria, vamos dizer assim, possível os russos invadirem? Então, o historiador chama Sonk Neitzel. Sonk Neitzel é o historiador militar dizendo que o próximo verão será o nosso último de paz. É uma pergunta que ele faz, né? No qual ele fala o seguinte, ele alerta: Putin pode atacar a OTAN já no outono. Putin pode atacar a OTAN já no outono. E a Alemanha não está preparada para defender, né, os seus interesses caso haja aí o acionamento do artigo 5º, né, que é o artigo que preza que quando um dos agentes forem atacados por outro, todos os outros vão lá e prestam o devido apoio para, no caso, se for realmente a Lituânia, né, se ela for alvo de ataques, né? Então a história mostrou também com relação à Moldávia, né, pessoal? A gente lembra bastante com relação à Geórgia também, que também já foi invadida pelos russos. Então tem toda uma questão que nós estamos aí numa grande expectativa, né? E realmente eu passei aqui para deixar esse vídeo aqui para vocês, porque muita gente está falando a respeito disso, né? Muita gente falando mesmo. E, claro, desejo ver a resposta de vocês. Será que vocês acham que
Isso vai acontecer ou não? Você acha que os russos podem ou não invadir o território da Lituânia ou, sei lá, qualquer um outro território? Eu particularmente ainda acho que não. Particularmente eu ainda acho que não. Mas vou aguardar as respostas de vocês aí. Beleza, galera? Passei aqui só para deixar esse vídeo. Peço para que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e não deixe aí, pessoal, também de fazer as doações. Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu, galera.